Fala, corredores e corredoras, passar aqui para fazer um comparativo express antes do meu treino aqui. Vou fazer um treininho de domingo, tá? E eu tô fazendo um comparativo express aqui, tá bom? De dois tênis aqui, e um deles é assim um tênis, é o tênis de certeza da galera, e é o tênis assim, como se diz, de placa, é o mais meia boca que você vai achar no mercado. Você vai falar assim, eu tô indeciso, vai nele que é mais certeza. É mais ou menos assim na boca da galera. Que tênis que é esse? Adios Pro 4, tá? Adidas Pro 4. E esse daqui tá bem usado. Inclusive treinei ontem com ele, tá? Fiz 11 km ontem em ritmo de prova, tá? Ontem à noite por causa do calor. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tava. A gente esquece às vezes da sensação do tênis, né? E depois que você roda com outros tênis melhores, parece que quando você volta para um tênis que era bom pra você, mas que os outros passaram na frente em sensação, em responsividade, em entrega, né? É como que você fala, nossa, mas esse tênis parece tão normal, tá? Não tô falando mal, tá? Do Adios Pro 4, tá bom? Não tô falando mal desse tênis aqui. Até porque é o seguinte, ele tá durando pra caramba. Tá com um pouquinho de desgaste aqui dos ladinhos, ó. Tá pro lado de fora do pé. Acho que dá pra reparar um pouco, tá? O cabedal tá inteiro ainda. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse tênis aqui foi um tênis de certeza em algumas provas minhas durante 2025. Não é o melhor tênis de mais responsivo, e nem de mais confortável, e nem de mais macio, e nem de mais rígido. Ele é o tênis meio termo, por isso que o pessoal gosta muito dele. Ele não é um tênis muito abaulado, ele é mais chapadão, ó, mais retão, mas aqui ele é bem agressivo nessa parte aqui do último terço do pé, tá? Só que ele tem uma maciez muito excessiva no calcanhar, na minha opinião, tá? E aí, esse comparativo que eu venho trazer aqui, que é com Rocket X3, tá? Eu acho que esse é o Adios Pro da Roca, com algumas pequenas diferenças. Mais estável, quase o mesmo peso, praticamente 8 gramas de diferença de um para o outro, tá bom? Duplicidade de densidade na entressola, tem duas densidades de espuma, todas em Pebax, um mais firme e a outra aqui do médio pé para frente, na parte de cima superior mais macia, tá bom? Que deixa ele mais estável, tá bom? Do que o Adios Pro, tá? Mas aí eu vou falar algumas características mais detalhadas sobre esses tênis aqui, tá? A partir de agora, tá bom? Vou colocar no YouTube e também no Instagram, tá? Bom, vamos lá. A primeira é que esse daqui tem 39 por 33, 6 milímetros de drop, tá? Enquanto o Roca ele tem 40 por 33, 7 milímetros de drop. A maioria dos tênis da Roca são 7 milímetros de drop, 7,5, então isso é excelente, tá? Eu tenho tênis mais pé no chão, tá bom? Tirando o Cielo que tá ali atrás, tá? Enquanto esse daqui, tá? Tem o último terço do pé mais agressivo e a parte toda chapada da entressola, o formato rocker dele mais chapado, né, mais centrado, ó, tá? Esse daqui, ele tem uma pequena diferença. Ele não é tão agressivo na parte da frente, mas você vê que o formato abaulado dele começa antes, ele começa praticamente aqui, ó, tá? E ele aqui ele tem uma curvatura também, então ele tem um formato rocker mais agressivo do que o Adios. Enquanto o Adios é agressivo nessa último terço do pé, esse daqui ele começa mais no seu médio pé a ter o formato rocker, que vai te dar o bounce, né? Você vai sentir mais a transição da passada mais agressiva do que no Adios. Por quê? Uma de ele ser mais macio a entressola e outro de ele ser muito retão. Então até você conseguir chegar nesse ponto, né, de alavancagem do último terço do pé, levou-se um tempo. Enquanto esse daqui, você já começa a ter a alavancagem do pé para remeter você para frente aqui no meio do pé. Tá bom? Isso é já uma coisa já de imediato que você olha. O formato bounce dele, né, o rocker dele, mais agressivo, mais abaulado, né? Ele é mais abaulado, tá bom? Do que o próprio Adios, tá? Outra coisa que eu gosto desse tênis aqui, tá? Que os dois têm é uma borracha injetada, tá? No entressola, tá bom? Com
bastante aderência, tá? Eu gosto dessa borracha aqui do Adios, poderia durar mais, tá? Mas eu gosto da borracha do Adios, enquanto esse daqui também tem uma borracha com sucos aqui, bem aderente e também. A única coisa que começa depois a desgastar aqui e também desgastar aqui no meio se você pisar um pouco aqui no meio pé demais, tá bom? Uma coisa também que é muito parecida, aqui os Energy Rods da Adidas, eles não são tão, né, agressivos assim o formato dele. Por quê? Eles acompanham aqui os dorsos do pé, né? Assim a parte dos dedos do pé, tá bom? O que acontece? Ele também acompanha, tá? Aqui o formato da entressola. Como ele é agressivo só na parte aqui do último terço do pé, o que acontece? Com uma entressola muito macia, né? Você só vai conseguir sentir eles pisando daqui para frente, fazendo o rebote, tá? Mas no composto como um todo, ele não tem um formato agressivo. Ele não vem aqui que nem a Nike, vem aqui a placa e de repente ela começa a ficar agressiva já no meio do pé, né? Que esse formato de colher que fica aqui no meio do pé já começa a ficar agressivo demais, que a ASICS tem no Matt Speed Sky, no Edge, tá? A Nike tem no Vaporfly, no Alphafly, que deixa o rebote muito mais agressivo. Os dois têm isso em parecido. Por quê? Porque se você olhar aqui a placa, olha como que ela é meio retona. Dá pra você ver que a curvatura, né, o grau de curvatura dela aqui não é agressivo, tá? Até vir aqui na ponta do pé. Então é uma curvatura um pouquinho, com um grau de curvatura um pouquinho mais ameno. Para que isso? Está de propósito isso. É para você ter uma transição suave de passada, não ser muito agressivo e não ficar muito instável para você. Então, esse tênis aqui serve para você ter uma rolagem de pé, de passada do calcanhar até o fim do seu pé, até o ponta de pé. Tá bom? E a duplicidade de entressola, que é uma diferença aqui enquanto é uma densidade só, toda macia, e no calcanhar você sente essa maciez excessiva, que você pisa, afunda um pouco, aqui você não vai sentir. Por quê? A duplicidade de tecido aqui, de entressola, ela tá de propósito, justamente para que ser mais firme, tá bom? E você sentir mais estabilidade, tá? Aqui. E aqui ter maciez no contato do pé com a primeira camada de entressola e essa camada fininha aqui ser mais rígida, né? Que é o contato com o chão. Por quê? Para dar estabilidade. A hora que você bate, você sente maciez no seu pé com a placa, mas você sente a firmeza aqui dando estabilidade, tá bom? Horizontalmente, tá? Para não vibrar horizontalmente esse material e você ter mais estabilidade no médio pé para frente e também no calcanhar, tá bom? Parte de tecido aqui, ó, no calcanhar, é uma coisa que incomoda algumas pessoas conforme você vai se desgastando. Ele tem uma camurcinha aqui, ó, tá vendo, ó? Tem uma camurcinha aqui. Essa camurça que vem até aqui no puxadorzinho, essa camurça aqui ela vai se desgastando e depois vai rasgando e também atrito com o seu pé. Enquanto aqui você tem mais preenchimento de espuma, tá bom? É um preenchimento bem grande até aqui assim, e depois aqui na base do pé é pouquinho, tá bom? Quase nenhum preenchimento de espuma, mas aveludado. Então engana, não é muita espuma que tem lá pra dentro, tá? A parte dos dois cabedais, tá? Esse daqui tem aparência de mais fechado, mas respira bem, tá bom? Enquanto esse daqui é bastante telinha, tá? Eu sinto que ele é mais aberto, que ele ventila mais. E também eu gosto mais desse cadarço aqui. Ele é até grande demais, tá? Na minha opinião, mas ele é todo serrilhado. Enquanto esse daqui é curto demais, tá bom? E vai no limite aqui da lingueta. Lembrando que a lingueta é costurada nas laterais, não tem elástico. E essa daqui não tem nada nas laterais, a lingueta. O Rocket X3 era grudado nas laterais, esse X2, desculpa, e esse não é. Mas ele tem um passador aqui no meio, tá bom? Então pra mim funciona melhor o calço, sobra um pouquinho da lingueta, tá? Então não fica no limite e também tem um cadarço muito bom, tá bom? Inclusive eu acho que esse cadarço deveria estar no Cielo também, tá? Bom, então pra mim funciona melhor o ajuste da lingueta, do cadarço, e também eu gosto mais dessa parte aqui, tá? De espuma,
tá bom? Aqui no clipe de contraforte. O clipe de contraforte dos dois é um pouquinho diferente. Enquanto o Rocket X3 ele tem um material interno rígido, para dar maior clipagem, maior segurança, ajudar nessa estabilidade, a proposta do Adios é ser realmente um tênis de altíssima performance e ter menos peso, tá bom? Lembrando que, enquanto esse daqui tem 216 gramas ali, esse daqui tem praticamente 203 gramas, tá? Então, assim, né, você tem aí praticamente 10 gramas de diferença, no outro par aí você tem praticamente 11 gramas de diferença, tá? Bom, dito isso, eu acho ele mais estável, não só pela clipagem, mas pelo acabamento também, por esse cuidado no clipe de contraforte. Não tem um puxadorzinho, apesar que esse puxador aqui é muito sem vergonha, tá? Isso daqui pra mim não ajuda em nada, não consigo utilizar ele, tá bom? Bom, a entressola mais estável também, e aí vamos pra forma, tá? A forma dele é uma forma média larga, tá bom? Ela não é estreita, estreita. Pra mim o calço é perfeito desse tênis aqui, tá bom? Esse daqui eu também gosto do ajuste desse tênis, tá? É um ajuste bem gostoso, tá bom? Só que, ao contrário dos tênis que eu uso 9, o S, esse tênis aqui eu calço 9,5 S. Lembrando que todos os tênis que eu calço 9 S, ele já é um tamanho a mais do casual, que é o 8,5, tá bom? Nesse caso aqui, eu tive que comprar 2 tamanhos a mais do meu casual, tá? Então assim, esse daqui é muito mais aderente à minha realidade, tá bom? Eu calço 9S, esse daqui eu calço 9,5, tá bom? E esse tem 27,5, tá? Centímetros, pra você ter ideia, mas não tem 27,5 centímetros. Aqui diz na numeração aqui de dentro, tá? Mas não tem 27,5 centímetros, porque se tivesse ia ficar sobrando muito, e não é o caso, fica bem justinho. Então, aderência ao tamanho real, esse daqui é bem melhor do que esse daqui, tá? Acho que foi um problema com a maioria dos pessoais aqui, das pessoas que compraram com a gente, compram também e reclamaram da forma do Adios, tá bom? Bom, é isso. Em questão de durabilidade, eu acho que vão durar quase a mesma coisa, mas eu ainda aposto mais no Rock do que nesse daqui. Esse daqui já tá praticamente com 200 e poucos quilômetros, quase 300 quilômetros, mas tá com um bom desgaste pro lado de fora do tênis. Aqui também eu sinto um pouquinho já, aqui na frente, tá? O restante ainda tem uma sobra aí de mais uns 300 km, eu acho que ele vai aguentar tranquilamente, tá? Por que que eu acho que esse daqui é o novo Adios Pro 4 da Roca, tá? Porque, eu vou falar pra vocês, é um tênis de segurança. Por 1.600, 1.800 reais, eu acho que ele vale. Eu acho que ele vale, eu acho que ele entrega mais que o Adidas. Por que que ele entrega mais que o Adidas? Porque eu acho que ele é um tênis estável, que o Adidas não é. Entrega quase a mesma responsividade do Adidas. Eu treinando ontem com o Adidas, com o Adios Pro e treinando essa semana com esse daqui, o que eu notei? Eu notei que esse daqui é mais responsivo. Pouca coisa, mas é. Mas a responsividade dele vem dele ter uma plataforma, tá, de entressola um pouco mais rígida. A densidade diferente, você sente a pegada diferente, não é macio demais, tá bom? Então eu acho que esse daqui é mais tênis por causa da responsividade, que entrega um pouquinho a mais, mas é muito parecida a sensação, tirando o calcanhar que você sente que é mais firme realmente, te dá mais segurança na passada, tá? Mas eu acho que um tênis de segurança da Roca seria o Rocket X3. Por isso que tem muito triatleta realmente utilizando esse tênis aqui, tá? Porque agora eu entendo, porque é um tênis realmente que tipo vai agradar muita gente, tá bom? Se você vai correr com ele, vai agradar muita gente. Se é uma mulher, se é um homem com um peso mediano, tá? Que não é que busca tanta performance assim, mas quer manter a velocidade, esse tênis aqui ele vai te dar isso, ele vai te dar uma sensação de manter velocidade e vai deixar suas pernas inteiras, tá? Então essa é a diferença principal, tá bom? O peso, cada 10 gramas ali você quase não vai sentir o peso, tá bom? Essa é a verdade, né? A gente que é amador, a gente quase não sente o peso, tá? Então eu acho que é uma boa pegada aqui pra vocês, tá bom? Então essa é uma diferença principal aqui que eu fiz do Adidas do Adidas Adios Pro 4 para o Rocket X3. Se você tem qualquer dúvida entre os dois, manda aí, tá bom? Que eu respondo vocês, tá? Eu respondo vocês aí as diferenças, tá bom? Beleza? Se tiver qualquer dúvida aí, tá? Mas a pegada de responsividade é a mesma, praticamente só a entressola realmente que é um pouquinho mais firme, eu acho aqui, e muito mais estável que o Adios Pro, eu acho.
tá? Mas assim, é muito interessante a sensação de corrida, como que mudou pra mim depois que eu peguei vários outros tênis melhores do que o Adios Pro 4. E os tênis chineses estão dando um banho na Adidas, viu? Vou te falar. Valeu!